igreja para abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 16. Vamos acompanhar a leitura. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivêssemos no mundo, vos sujeitais à ordenança, não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nela. Agora também despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos cantar mais um hino, depois nós ouviremos a mensagem. Hino 228. 218.
Vamos ter mais uma palavra de oração. Convido o jovem Lucas que faça uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em Tua casa, Senhor. Obrigado, ó Pai, pelo louvor, obrigado por cada um que está aqui, Senhor. Que o Senhor abençoe a mensagem neste momento, que ela venha tocar em nossos corações e que fique guardado, ó Pai, em nosso coração. Que o Senhor possa nos perdoar os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, nós vamos falar essa noite sobre frustração da alma. Se há uma palavra que melhor descreva a vida espiritual da maioria das pessoas, acho que essa palavra é frustrada ou inadequada, quando se trata do nosso relacionamento com Deus. A maioria de nós sentimos que não estamos de acordo, nós sentimos que não vivemos bem o suficiente, que não sabemos bem o suficiente, não estamos fazendo o suficiente. Há pessoas que eu deveria ver, contatos que eu deveria fazer, líderes que eu deveria estar desenvolvendo, programas que eu deveria começar a estudar, eu deveria estar fazendo. Não parece que importa o quanto eu estou fazendo atualmente. Nunca é o bastante. A ironia é que estamos constantemente dizendo que a nossa fé é o que nos ajuda a manter-nos em nossa sanidade, em um mundo louco que vivemos. É difícil para a nossa fé ajudar com a sobrecarga das nossas vidas, quando são realmente o quê? Parte do problema. Essa noite nós vamos ver uma parte das Escrituras na carta de Paulo aos Colossenses. O texto é muito rico em termos de significado, e nós só podemos dar uma ampla visão geral do que o texto fala nessa noite. Espero que essa visão geral nos ajude a retirar algum senso de frustração da alma, frustração espiritual que possamos estar passando. E antes de entrar no texto, precisamos ter certeza que estamos claros na nossa terminologia. Quando a Bíblia descreve um seguidor de Cristo, significa alguém que reconhece que Deus é santo e perfeito, reconhece que Jesus era Deus em forma humana, que crê na ressurreição literal, real, histórica de Jesus dentre os mortos. Alguém que admite a sua própria rebelião contra Deus de maneiras sutis, flagrantes. Alguém que reconhece que não tem recurso para se tornar certo com Deus sozinho. Consideramos que alguém que considera que Jesus morreu como um substituto voluntário para o pecado da humanidade. E sua morte foi suficiente porque ele era Deus, suficiente para pagar o erro de todos os que recebem a sua graça. Alguém que abraça Cristo como a única esperança da salvação, como aquele que pode levar a vida nova, a vida eterna. Este é um verdadeiro crente segundo a Bíblia, um cristão genuíno. Por causa desta fé em Cristo, a pessoa agora tem o quê? Um novo coração, uma nova perspectiva, um novo destino e um novo relacionamento com Deus. Já não somos inimigos de Deus, agora somos seus filhos. E como resultado, devemos o quê? Viver vidas cheias de gratidão, alegria e amor. Deveria ser assim, mas a realidade é que, na maioria das vezes, estamos frustrados. Por que estamos assim? Alguns motivos, alguma das causas da nossa frustração da alma, ou podemos chamar frustração espiritual, porque nós tentamos viver de acordo com as regras dos outros. O apóstolo Paulo escreveu assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. É isso que ele diz. Sempre haverá alguém para nos dizer como viver a nossa vida. Sempre haverá aqueles que desejam prescrever a nossa conduta cristã. Olha, você deve viver desta maneira. Sempre vai haver alguém querendo ensinar a gente a viver. Nos dias de Paulo, as pessoas acreditavam
que você não poderia ser cristão a menos que observassem as leis dietéticas judaicas, que observasse certos feriados, que se abstivesse do quê? Do trabalho no sábado. Hoje, algumas pessoas bem intencionadas fazem o mesmo. Somos informados de que não podemos ser um verdadeiro cristão a menos que nos vestimos de tal forma, a menos que cantemos certos cânticos, certas músicas. Não podemos ser cristão a menos que leiamos os livros certos. Não podemos ser cristãos a não ser que pertençamos à única e verdadeira igreja. Abstemos de uma lista cuidadosa, selecionadas de vícios. Nos batizemos da forma certa. Leiamos a Bíblia por um certo período de tempo. Que oremos de certa forma. Se você não orar de joelho, Deus não vai ouvir sua oração. Tem gente que fala isso. Tem gente que pensa assim. E que você esteja disposto a criticar aqueles que não seguem o padrão que você está recomendando. Então, existem pessoas bem intencionadas, mas que querem ditar costumes, regras, normas, leis. E Paulo diz que uma ênfase nas regras, na manutenção das regras, é ruim, porque coloca o foco nas coisas que são apenas sombra do que haveria de vir. Seria como ir a uma pessoa que ouve um médico todos os dias na televisão. É como se a gente chegasse nessa pessoa e falasse: olha, eu estou com um probleminha assim, você poderia me receitar algum medicamento? Aquela pessoa assiste um médico, ela não é médica. Ela não é o verdadeiro. Ela ouve algumas informações que passam na televisão. Ela é a sombra de um médico, ela não é o verdadeiro. E um outro problema que causa frustrações nas pessoas são o quê? Que as pessoas tentam copiar as experiências dos outros. Uma segunda prática que leva à frustração espiritual é quando buscamos viver as experiências dos outros. E Paulo escreve assim: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus. Nós sentimos espiritualmente frustrados quando passamos o nosso tempo comparando a nossa experiência com a experiência de outra pessoa. Nós vamos nos frustrar. Assim como pessoas que querem que você mantenha uma lista de regras, há aqueles que implicarão que sua relação com Cristo é deficiente. A menos que você tenha tido as mesmas experiências que ela teve. Elas são, posso dizer, arrogantes ao ponto de pensar que a sua experiência é a única e verdadeira para trazer a medida da maturidade espiritual. Então, há pessoas que falam que você tem que viver o que ela vivenciou. A experiência sua tem que ser igual à dela com Deus. Essas pessoas querem que pensemos que não somos bons crentes se nós não somos emocionais, nem falamos em línguas, nem nunca tivemos uma visão, nem experimentamos que Deus fala em nossos sonhos. As pessoas falam que se você não tiver essas experiências, você não é crente. Algumas pessoas falam assim, que não são cristãos verdadeiros, se não tivermos as mesmas experiências que algumas pessoas têm. Se não compartilhamos da nossa fé da mesma forma que eles, ou não somos tão apaixonados pelas coisas que eles são apaixonados. O problema com as experiências é que elas não são confiáveis. Eu posso ser movido por um jogo ou uma peça musical, mas isso não significa que eu tenha uma conexão com Deus. Irmãos, um carro vermelho, placa 7616, em frente a uma garagem. Se for de alguém,
O vizinho está pedindo para que seja retirado. Carro vermelho 7616. Eu posso, sim, ser movido por um jogo ou uma peça musical, mas isso não significa que eu tenha uma conexão com Deus, como eu disse. Eu posso ter visões, e essas visões não significa que Deus está falando comigo, mas pode ser por causa do remédio que eu tomei. Eu estou tendo visões. Eu posso sentir movido por uma experiência de adoração e nunca adorar a Deus. As pessoas têm experiências diferentes porque têm personalidades diferentes. Dizer que todos devem ter o mesmo tipo de experiência com Deus é tão bobo como dizer que todos devem ter o mesmo tipo de risada ou espirrar da mesma maneira. Paulo diz que quando o nosso foco é sobre experiência, ficamos desconectados da cabeça. Em outras palavras, nós não estamos mais sob o controle de Deus. Estamos sendo o quê? Controlados. Controlados pelas coisas, pelas pessoas que nos rodeiam. Então, quando nós colocamos o foco nas experiências, nós vamos nos frustrar. Por que essas coisas são ruins? Porque quando colocamos o foco nas experiências e vem uma experiência ruim, você vai se frustrar. Paulo, no versículo 20, ele nos lembra que não pertencemos a este mundo, não somos mais medidos ou avaliados pelo que o mundo nos diz, pelo padrão do mundo. Nós pertencemos a Jesus. E com isso nós devemos o quê? Buscar a aprovação de Deus e não dos homens, não do mundo, não o que os outros pensam sobre o que eu estou fazendo e como eu estou fazendo. Um soldado, por exemplo, quando viaja para um país estrangeiro, para uma missão, eles estão sujeitos, aqueles soldados, não apenas à lei do país, estão sujeitos a uma lei superior. Ele está lá numa missão, ele não está sujeito à lei do país que ele está dentro. Ele está sujeito ao país que o enviou. Ao país que enviou. Eles estão sujeitos a autoridades militares, ao seu protocolo militar, mesmo em ambientes não militares. Eles estão sempre conscientes do fato de que eles representam o seu país de origem e não o país que ele está. Sempre que usam o uniforme do seu país. Do mesmo modo, como crentes, nós não somos governados pelas leis do mundo, da multidão. Nós somos concidadãos do Rei dos céus. E, portanto, devemos agir como filhos ou como habitantes da cidade celestial. Em segundo lugar, essas regras e experiências estão destinadas a perecer porque se baseiam na sabedoria humana. O padrão mudará constantemente, por quê? Porque os homens mudam de acordo com seus caprichos. E quando a gente segue os homens, nós mudamos constantemente. Em terceiro lugar, essas coisas não conseguem atingir o fim desejado. Por quê? Podemos trabalhar muito para tentar viver todas as expectativas, experiências, regras que os outros estabelecerem para nós. Poderíamos seguir as experiências dos outros, até que a nossa experiência corresponda à da outra pessoa. No entanto, nenhuma dessas coisas nos aproxima do nosso Senhor Jesus. Nenhuma dessas coisas trataria dos problemas do nosso coração, das nossas vidas. Nós precisamos entender que quando governamos a nossa vida espiritual pelas regras e experiência dos outros, estamos o quê? Pervertendo o Evangelho. Quando eu quero controlar a minha vida, eu estou pervertendo o Evangelho. Nós implicaremos que podemos ganhar a salvação pelo que nós fazemos, e ela só pode ser recebida pela graça de Deus. Nós damos o poder de dirigir as nossas vidas a outro ao invés de Cristo. É isso que nós fazemos. Nos concentramos no lugar errado, nós colocamos o nosso foco no comportamento externo ao invés do coração. É muito fácil nós não jogarmos as cartas fora do que lidar com a amargura do coração. É mais fácil dar dinheiro
do que ter um coração de servo. É mais fácil ter uma experiência do que ser submisso perante o Senhor. Estamos em perigo de uma falsa sensação de segurança. Podemos nos sentir seguros porque alcançamos expectativas dos outros. E essa pessoa pode não ser verdadeiramente um seguidor de Cristo. Então, quando nós nos baseamos na vida dos outros, nós podemos estar caminhando para o inferno. Mas Paulo também nos diz nessa carta, qual que é o remédio para essa frustração espiritual? Por que nunca estamos alegres? Por que nós temos Cristo, aceitamos a Cristo e nunca estamos contentes com tudo que nós temos? Sempre falta alguma coisa, sempre tem algo que está faltando, que nos deixa triste. Ai, está faltando alguma coisa. Sempre as pessoas estão reclamando que falta algo. Nos 17 primeiros versículos do capítulo 3, Paulo nos aponta uma direção melhor que nós devemos seguir. E ele nos dá alguns princípios gerais. Lembre-se que já não tomamos as nossas dicas pelo mundo. Operamos num sistema de valores diferente do mundo que nos rodeia. No mundo ao nosso redor, as pessoas estão principalmente preocupadas com o quê? Com aqui e com agora. Elas não estão preocupadas com o futuro, não estão preocupadas com a vida eterna. Elas estão vivendo o carpe diem. Viva enquanto você puder intensamente. Elas estão preocupadas com isso. Esse é o padrão do mundo. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando para nós. O apóstolo Paulo diz que nós somos chamados para viver o todo. Isso é, pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Essas coisas aqui da terra são passageiras e um dia vão se acabar. Essa semana nós enterramos um amigo, uma cidade vizinha, com 22 anos. E aí parece que o sofrimento aumenta, porque a expectativa de vida num jovem de 22 anos ela é muito grande. Ninguém encontra resposta para a morte de um jovem de 22 anos. Por quê? Porque somos egoístas e estamos pensando aqui na terra. Mas sabemos que Cristo é o nosso descanso. E quando nós olhamos para o todo, olhamos para a nossa vida eterna, para a caminhada para o céu, nós sabemos que aquele jovem está num lugar melhor do que nós. E o sofrimento não passa de egoísmo, não passa de um sofrimento para nós, porque ele já está num lugar melhor. E nós continuamos pensando aqui na terra, e as nossas expectativas estão na terra, por isso sofremos, por isso depositamos as expectativas aqui e somos frustrados. E não é isso que nós tentamos mostrar para os nossos filhos, para pensar no todo. Nós tentamos mostrar para os nossos filhos que cada implicação da sua vida tem uma consequência. Nós não queremos que os nossos filhos entendam que se ele beber e dirigir, alguém pode morrer. Nós não tentamos explicar para eles que a pessoa que amar para os outros pode deixar uma ferida por toda a vida. A pessoa que engana na escola não significa que ela vai deixar de aprender como que aquilo funciona. A pessoa que apenas quer se divertir pode acabar grávida. Pode ter antecedentes criminais, ser atormentada com obrigações financeiras e ser perseguidas por memórias dolorosas. Precisamos ver o quadro geral, meus irmãos. Não podemos viver como se fôssemos apenas cidadãos aqui, deste mundo. Nós precisamos olhar o todo. Vivemos para o Senhor, estamos investindo na eternidade. A nossa direção vem da palavra de Deus e não dos homens, não das preferências dos homens. E o apóstolo Paulo continua nesses versículos do capítulo 3. Como nós devemos fazer para perseguir essa santidade interior que transforma o coração? Ele fala para nós fazermos morrer a nossa natureza terrena. E quando todo mundo à nossa volta diz que nós estamos gordos, estamos fora do padrão,
Nós dizemos que para sermos saudáveis, o que nós temos que fazer? Preciso eliminar os carboidratos da minha vida, preciso cortar as gorduras, calorias, os açúcares, o sal, tudo aquilo que é gostoso, que dá prazer, eu preciso cortar. Paulo nos diz que há certas coisas que nós devemos trabalhar para eliminar das nossas vidas também. A imoralidade, a idolatria, a raiva, a malícia, a calúnia, linguagem obscena, mentira, linguagem mentirosa. Essas coisas sugam a nossa vida espiritual. Ela tira de nós, como um câncer consome a vida de um ser humano. Todas essas coisas fazem igual um câncer na vida de um ser humano. Paulo nos diz que há certas coisas que devemos trabalhar para eliminá-las. E essas são algumas delas. Esses são os inimigos sérios e nós devemos colocar a nossa energia contra essas coisas. O pensamento cobiçoso, o comentário sugestivo, a resposta reativa, a mentira conveniente, aquela mentirinha que você conta no seu serviço, na sua escola, na sua faculdade. Eu estou brincando. Isso aí tem que sair da sua vida. Você não é mais um cidadão desse mundo, você é um cidadão do céu. Isso não pode estar presente na sua vida. O mundo à nossa volta tentará nos concentrar nesses comportamentos superficiais. Deus não está preocupado com a superficialidade, Deus está preocupado com o seu coração. Cultive a compaixão, motivada por Deus. Paulo nos diz também que há algumas coisas que devemos colocar para dentro dos nossos corações. Devemos tentar cultivar compaixão, bondade, humildade, gentileza, paciência. Cada uma dessas coisas lida com os nossos relacionamentos, com as pessoas que nos rodeiam. Em vez de estar tão preocupados com nós mesmos e com o que os outros estão falando de nós, Deus quer que nós comecemos a nos preocupar com os outros. Ele quer que estendamos aos outros a mesma graça que foi estendida a nós. Ele quer que lembremos que não importa quão confusa uma pessoa seja, quão problemática, quão cheia de problemas ela esteja, que Ele pode transformar a vida daquela pessoa. E como que ela vai saber se ninguém nunca falar para ela? Viva um relacionamento alegre com o Senhor. Finalmente, Paulo parece nos dizer que devemos o quê? Desfrutar do nosso relacionamento com Deus. Muitos de nós estão perdendo essa caminhada. Nosso relacionamento com Cristo é muitas vezes motivado pela culpa e não pela alegria. Quando alguém está mal, ele vem procurar, eu preciso procurar Deus porque eu pequei, eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso me aproximar de Deus porque eu estou enfermo, minha família tem alguém enfermo. As pessoas vêm procurar a Deus porque precisam de algo de Deus e não pela alegria da salvação. E é caracterizado o quê? Pela frustração e não pela confiança que depositou em Deus. À medida que você observa, por exemplo, os casamentos, você vê diferentes tipos de relacionamentos. Há aqueles que não se podem suportar-se. A gente conhece casais que mal podem olhar um para o outro e mostram-se hostis um para o outro. Isso é externalizado. Há aqueles relacionamentos que estão passando pelo movimento e cada vez mais se separando, como se fosse algo descartável o casamento. Há aqueles que se amam, mas estão lutando, estão passando por dificuldades. E há aqueles que se amam e estão tendo o melhor tempo da sua vida. Há aqueles casamentos que são assim. Se você descrever seu relacionamento com Cristo como se fosse um casamento, como a Bíblia o faz, que tipo de casamento que seria o teu? Aquele hostil? Aquele que você, enquanto estiver tudo bem eu fico, na hora que não tiver mais eu abandono? Aquele que se amam e estão lutando para se manter? Ou aquele que está desfrutando o melhor momento da sua vida? Como seria o seu relacionamento com Deus? Eu estou preocupado que muitos têm um relacionamento ruim com Deus, mas uma vez precisamos o quê? Parar de olhar para as regras, parar de olhar para os regulamentos,
parar de olhar para a vida dos outros, começar a desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Um casamento sem comunicação haverá lutas. Assim como o nosso relacionamento com Deus, se a gente não se relacionar com Deus, não se comunicar com Deus, nós vamos ter dificuldades. Nosso desafio deve ser o quê? Apreciá-lo por quem Ele é e não pelo que nós queremos que Ele faça na nossa vida. Ele é o Deus grande, poderoso e sábio. Ele é o nosso Pai, nosso Salvador e nosso amigo mais verdadeiro, aquele que nós podemos confiar. Ele não está interessado em nos tornar miseráveis. Ele quer o quê? Nos libertar. Nós devemos segui-lo com alegria. Algumas coisas, meus irmãos, chegamos até esse ponto para a gente aplicar para a nossa vida. Primeiro, precisamos ter certeza que estamos confiando em Jesus para a nossa salvação, em vez de confiar o quê? Nos nossos próprios esforços. Precisamos nos perguntar, eu sou um verdadeiro crente, como eu descrevi no começo do sermão, como é definido pela Bíblia? Eu sou um verdadeiro crente? Eu admiti minha rebeldia com Deus? Eu reconheci a suficiência de Cristo? Confio e espero nele? Se você não fez isso, sua frustração espiritual pode ser proveniente do fato de que você realmente não entende o que Deus quer de você. Talvez é por isso. Volte-se para Cristo e encontre a nova vida que Ele tem para oferecer. Em segundo lugar, precisamos parar de medir as pessoas pelas nossas preferências e experiências. Nós não podemos falar para o nosso irmãozinho, meu irmão, se você não ajoelhar, Deus não vai responder a sua oração. Não, meus irmãos, não é assim. Não é a minha experiência que tem que ser igual à do outro. Quando uma pessoa está no hospital ou em um lar, durante um determinado período, o hospital desenvolve um plano de cuidados para aquela pessoa. A equipe médica se junta para determinar como eles vão cuidar daquela pessoa. Cada pessoa tem um tratamento particular. Esses planos são únicos para as pessoas e os problemas que elas têm. E Deus tem um plano particular para cada um de nós. Por quê? Nós temos necessidades diferentes, lutas diferentes e um conjunto diferente de prioridades. Na forma como nós somos tratados, Deus tem o quê? Uma estratégia para nos ajudar a libertar-nos. Deus quer fazer o seu trabalho, nós devemos deixar Deus realizar o seu trabalho nas nossas vidas. Seu plano para nós não é o mesmo plano que alguém. Seu plano para um é diferente do plano para o outro. O objetivo, a saúde espiritual e a semelhança de Cristo é o mesmo processo, é único. Em terceiro lugar, precisamos olhar além das regras, dos sistemas, das experiências deste mundo e nos concentrar no Senhor. Em vez de perguntar constantemente, o que será que vão pensar de mim se eu fizer isso ou aquilo? Precisamos perguntar, o que o Senhor quer que eu faça? Você ficará surpreso com a forma como essas respostas serão diferentes. Meus irmãos, o nosso discipulado não era para ser um outro fardo. Então, se vir a igreja num domingo para você é um fardo, você precisa tratar algum ponto desses que nós falamos na sua vida. Não é o desejo de Deus que sejamos o quê? Ponderados pelas regras, regulamentos, expectativas dos outros. Essas exigências dos outros são como o quê? Ervas daninhas que vão tomando o caminho a ponto de tampar o trilho. Deus deseja limpar o caminho pela palavra e a orientação do seu Espírito. Ele quer fazer isso para que possamos o quê? Encontrar o nosso caminho para casa. Deixe Deus agir na sua vida, confie nele e não nas expectativas de homens. Que Deus nos abençoe.